Você sabe o que significa passar o sangue do Cordeiro nas vergas das portas para hoje, na sua vida? Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Hoje, dia dessa gravação, 12 de abril de 2025, hoje é um sábado e nós estamos entrando em Pêssar daqui a algumas horas, assim que entardecer do dia 12 de abril, estaremos cumprindo o mandamento que é a celebração de Pêssar. E eu quero trazer para você hoje o que simboliza, o que significa o sangue que foi passado nos batentes da porta, nas vergas das portas do povo de Israel, o que ele significa hoje. É sobre isso que nós vamos falar, ok? Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 12, lá no versículo 21, diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopro, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Muito bem. O que isso significa? Como que nós vamos guardar esse estatuto para sempre? A Pêssar, que nós conhecemos por Páscoa, ela tem um diferencial do que a religião pratica. Há uma desinformação, e eu vou ser bem claro com você, para que você saia do engano, que é homens fraudulentos com interesses em deter massas, porque a detenção de povos, você ter povos à sua disposição é poder, e homens com essa estirpe criaram uma religião e fizeram uns recortes. Pegaram recortes dos mandamentos de Deus e fizeram pequenas aplicações em novas ordens. Entre esses muitos recortes, um deles é Páscoa. A nova religião precisava de ter uma separação. Era impossível você criar uma nova religião e conseguir o apoio das massas se você tem ao mesmo tempo pessoas ensinando a palavra de Deus como ela deve ser feita, sem interesses, sem sacrifícios financeiros, com uma forma mais clara e branda de conhecer a palavra de Deus. Elas não se compactuam. A luz da verdade faz sumir as trevas da mentira. Por isso, então, eu estou falando de uma forma resumida, resolveram acabar com a religião a qual Jesus, ou Yeshua, ele não era um religioso, mas ele adentrou em sinagogas, ele pregou em sinagogas, ele era um homem que seguia a tradição do povo. Na cadeira de Moisés, ensinava-se a lei de Deus. O que aconteceu? Entre as divisões que fizeram para tirar toda a linha judaica, todo ensinamento judaico, tirar Moisés, tirar os profetas, anular, dizer que tudo foi anulado, eles precisavam de fazer tudo isso para fazer uma nova religião com recortes, que lembra, porque uma heresia, ela não é totalmente mentira. Uma heresia, ela contém um trechinho de verdade, que as pessoas veem essa verdade e falam, puxa, isso é verdade, então ela valida, e aí
ela acaba validando todo o engano que há por trás deste recorte. Foi isso que fizeram com tantas festas e também com Pêssar. Na festa de Pêssar, o que fizeram? Eles separaram. Como fazer? A Pêssar é uma festa importante que ela trata sobre a morte do cordeiro. É isso que é celebrado. A nova religião, ela criou uma festa de Páscoa, dizendo que é a ressurreição do cordeiro. Onde, na verdade, o paganismo já tinha essa festa de Páscoa, que é aquela tradicional que hoje é celebrada com ovos de Páscoa, ovos de chocolate, enfim, coelhinho da Páscoa, e tudo isso tem um símbolo aí pagão por trás de tudo, né? Os coelhinhos da Páscoa eram lebres, que eram sacrificadas por sacerdotisas, né? Elas apalpavam o ventre da lebre e recitavam: lebres de oestes, que boas novas trazem para mim. Não parece muito com o coelhinho da Páscoa que traz isso para mim? Isso já era um ritual pagão que acontecia ali sobre uma falsa deusa nórdica. Muito bem, essa festa já era comum para os romanos. Então, eles precisavam anular a festa de Pêssar e validar, cristianizar a festa pagã. Colocar o nome de Cristo numa festa demoníaca pagã. Então, eles fizeram, através de muita perseguição, eles trocaram a Páscoa, que é um moed, um encontro marcado, um mandamento. Moed quer dizer, é uma convocação sagrada. Eles trocaram a convocação sagrada de Pêssar por uma Páscoa pagã. E Roma foi pressionando todas as igrejas a fazer o mesmo. Inclusive, uma das resistentes a essa troca foram as congregações messiânicas que estavam na Ásia, né, como em Israel e nos demais países onde a palavra estava se espalhando. Veja, uma carta escrita por Melito de Sardes, um trecho, na verdade, eu vou ler um trecho da carta de Melito de Sardes, falando, questionando, protestando, não aceitando que se trocassem a data da Páscoa e a Páscoa determinada por Deus por uma Páscoa pagã em outra data. Veja a carta de Melito de Sardes. Não se deve mudar a data da Páscoa, pois ela foi estabelecida de acordo com o tempo de Deus. O sacrifício do verdadeiro cordeiro deve ser celebrado no exato momento em que o Senhor foi imolado, como o cordeiro da Páscoa judaica. Não importa se cai em um dia da semana ou outro, pois o que importa é que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi crucificado e ressuscitou no momento exato da nossa salvação. E assim celebramos a verdadeira Páscoa, que não deve ser movida. Então veja que realmente houve uma resistência. Porém, infelizmente, o império realmente venceu e acabou fazendo com que as pessoas abandonassem a verdadeira Páscoa, a custo de sangue, obviamente. Toda a doutrina que nós temos aí, contrárias ao Shabat, contrárias às leis de Deus, elas foram forjadas em sangue inocente. É importante ficar ciente disso. Não é à toa que em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ok? Então tem que tomar muito cuidado com o que você apoia, com o que você sustenta, né? O sistema anti-Torá, que é um sistema anticristo, ele é sustentado por pessoas. E isso é muito complicado. Voltando aqui para o nosso texto, então, nós temos aqui
essa divisão de Páscoa, né? Chamam de Páscoa cristã, Páscoa judaica. Não, a Páscoa não é judaica, a Páscoa é de Deus. É Deus que instituiu para os filhos de Israel, né? Filho de Israel é todo aquele que crê na palavra de Deus e vive a fé em Jesus Cristo, como nós já dissemos várias vezes, já mostramos várias vezes em alguns textos. Muito bem. Agora vamos falar sobre o sangue nas vergas da porta. O que isso simboliza para nós? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então veja que o mandamento aqui de Deus foi passar na verga e em ambas as ombreiras o sangue do cordeiro. Por quê? O que isso simboliza? Naquele tempo, o povo de Israel, lembrando, não havia terra de Israel naqueles dias. Havia Canaã, habitada por jebuseus, perizeus e vários zeus lá. Era isso que tinha. Não tinha, aquela terra não chamava Israel. Por que esse povo é chamado de filho de Israel? Porque esse povo é filho da promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Então Israel era ali o patriarca desta nação que nasceu dentro do Egito. E ali as pessoas viam aquele povo como o povo dele. O povo do patriarca Israel. Não era mais Jacó que se chamava ele, Israel. Então, o povo de Israel. Então, hoje, se você entra neste povo de Deus, você faz parte do povo de Israel. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. As pessoas viviam de uma forma pagã, porque elas viviam no paganismo, como hoje as pessoas vivem na moda. Pode ver que tem pessoas que falam que são crentes, mas quando ela vê alguma coisa, uma novela, um filme, ela vai lá, ela faz também. Ela vai lá, ela vai comprar uma roupa igual, porque ela viu naquela mídia. Ela vai fazer aquilo que todo mundo faz. E o povo de Deus é separado. Ser santo quer dizer ser separado. Você é separado do mundo. Então, lá no Egito era a mesma coisa. As pessoas viam os egípcios fazer e eles viviam. Era atualidade para eles, era moda para eles. Entre essas modas, a verga das portas. Você já foi na casa de alguém, ou talvez, quem sabe, na sua casa tenha, na porta, na entrada, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, escrito na porta. E outros versículos mais. Isso é um costume. Pagão? Não. É uma bênção. Você está colocando as palavras, né, palavras sagradas na sua porta. Amém. Lembra que ali existem pessoas que creem na palavra de Deus. Muito bom. Só que na época, os egípcios, o povo de Israel tinha uma Bíblia. Eles tinham alguns ensinamentos ao longe que ouviam, mas eles eram escravos. Eles estavam realmente ligados àquela cultura. O povo egípcio colocava aquela escrita, né? A escrita egípcia das frases dos deuses deles, das bênçãos, eles chamavam de bênçãos, né? Eram as bênçãos. Eles tinham esse costume, colocavam as bênçãos, entre aspas, ali dos seus falsos deuses, escrito nos umbrais da porta, nos batentes, nas vergas, nos batentes. Enfim, então a pessoa vai entrar pela porta e na porta tinham aqueles escritos ali que eles tinham por sagrado. Lembre-se, as 10 pragas do Egito são, na verdade, juízo de Deus contra os falsos deuses. O que acontece? As pessoas que moravam dentro daquelas casas, elas se sentiam protegidas por aquelas bênçãos que elas tinham escrito ali, que elas criam que eram bênçãos. E o povo de Israel também as tinha. Quando Deus vai tirar o povo, ele vai fazer o juízo sobre os seus deuses, como já está fazendo em todas as 10 pragas, e a 10ª praga, na 10ª praga, o que acontece? Deus manda que eles matem um cordeiro que simboliza o perdão dos seus pecados, e
a verga das portas onde estavam escritas aquelas bênçãos, eles deveriam passar com hisopo o sangue por cima. Então vai o quê? Vai apagar aquela crença, aquelas palavras que eles tinham por bênção, vai apagar com o sangue do Cordeiro. E o que acontece? Acontece isso, olha. Quando vir, porém, o sangue, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Quando vem na frente Deus passando, e atrás vem o anjo destruidor. E eles vão entrando em todas as portas que tem aquelas bênçãos de proteção, eles entram por aquelas portas e executam um juízo que seria a morte, ou que foi a morte do primogênito dos egípcios. E se o povo de Deus não fizesse, não apagasse aquela segurança falsa com o sangue do Cordeiro, eles também sofreriam as consequências. E ali, então, Deus deu essa instrução. Então, Deus passa pela frente nas casas. Quando chega nas casas dos hebreus, ele passa e está lá com o sangue do Cordeiro apagando. Olha, não acredito mais nisso, porque o sangue do Cordeiro me perdoa meus pecados de quando eu cria. É algo mais ou menos assim. Então, Deus passa e ele não permite que o anjo do destruidor entre aonde está com aquela marca. O que isso simboliza para mim e para você hoje? Isso simboliza que se nós, ainda que Moisés exerça as 9 pragas, ou as 10, diante dos nossos olhos, diante da nossa sociedade, e nós estejamos com os pés na sociedade, nesse mundo, quando há o chamado para a peça, que é para abandonar o pecado e apagar essas crenças todas, você deve passar o sangue. Espiritualmente, você vai passar o sangue de Cristo. O sangue que foi derramado por Cristo é como se você passasse nas vergas e nas vergas e nos batentes da porta do seu coração. Apaga essa crendice, apaga esse paganismo, esses ensinamentos pagãos que você recebeu, mesmo que com o nome de Cristo falsificado ali. Você deve apagar essas marcas com o sangue do Cordeiro. Passar por Pessah, fica meio redundante, que Pessah é passagem, né? Você vai passar por Pessah e vai entrar para uma terra prometida que Deus tem para mim e para você, em nome de Yeshua HaMashiach. Apaga essas festas pagãs. Não celebre festa fora do Pessah, fora do dia, não é Pessah. Pessah é tão importante, tão séria, que se a pessoa não participasse, ela era excluída do povo. E se ela não participasse no dia 14 de Nissan, o que acontecia? Ela, então, para não ser expulsa, ela deveria participar novamente, só que no dia, ela deveria participar, só que aí no dia 14 do mês seguinte, dia 14 do mês seguinte, naquele dia e no horário do crepúsculo da tarde. Isso é muito, muito importante. Amém? Para finalizar, eu quero te mostrar o calendário hebraico. Aqui em amarelo é o dia de hoje. 12 de abril de 2025. Aqui 14 de Nissan de 5.785. Nesse calendário você tem todas as festas. Partindo daqui começam os pães ázimos. 12, Erev Pessah, tarde de Pessah. Aí, o dia 13 começa no final da tarde, no crepúsculo da tarde, mais ou menos 6 horas. E aí, então, é Pessah, dia 13, e aí as festas de pão ázimos e também a contagem do Homer, tá ok? E aqui você tem todas as festas desde o ano 1 desta era em diante. Então você tem tudo isso aí. Se você quiser esse calendário, você deixa aí no comentário, eu quero o calendário. E aí depois eu vou instruir aqui no canal
se tiver, as pessoas quiserem, como a gente vai fazer. Ou deixa o seu e-mail que eu te mando. Ou então deixa aí, eu quero o calendário, depois eu vejo como que eu faço para estar distribuindo para você gratuitamente. Ok? Que o Eterno abençoe a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach, e que você possa, então, celebrar Pêssego. Hoje é dia de Pessah. Hoje é dia de Pessah. É muito importante, né? Se você assistir isso antes das 6 horas, se bem que você tem que ter uma preparação para você fazer isso, você tem que ter uma preparação. Não é de qualquer jeito. Mas também a gente pode estar preparando, se o Eterno permitir, fazer essa preparação pelo canal também. Se aparecer pessoas que queiram, também deixa aí no canal. De acordo com o que vocês passarem, a gente pode estar preparando aí, fazendo uma preparação para a peça com bastante antecedência também. Ok? Então, que o Eterno abençoe a sua vida grandemente e que você que vai celebrar Pessa, Hag Pessa Sameia, você que vai celebrar Matzot, Hag Matzot Sameia, que é a festa dos pães ázimos, feliz Pessa, que o Eterno abençoe e siga com Deus. Não se deixe levar pelos enganos da religião. Siga o que a palavra de Deus diz. Amém? Que o Eterno abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.